Olá, meus queridos amigos, nós aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, nosso encontro marcado para refletir sobre o Evangelho do Cristo, para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita que vai nos fortalecendo na fé. Hoje eu escolhi uma camisa especial de uma campanha que nós fizemos, Semeadores de Esperança, porque eu acredito muito nisso. As coisas que a gente fala, a gente precisa ter muita propriedade em dizer. E a esperança, para falar sobre esperança, a gente precisa ter esse olhar mesmo, esperançoso. Mas não é uma esperança apenas contemplativa de algo que está numa possibilidade distante. Não, é uma esperança real mesmo, de uma condição real. E a esperança de que nós vamos superar todo este momento adverso, que nós vamos vencer as dificuldades. Não é uma coisa pueril de uma pessoa que apenas vê as situações renovadas como uma distância da realidade. Não. É uma realidade presente, porque a lição de hoje para nossa reflexão é na ação do bem. E nós estamos aí nesta ação positiva do bem. E nós precisamos reconhecer a misericórdia do Pai. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos cumprir aquela máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Tem um conto muito interessante sobre isso, sobre o ajuda-te que o céu te ajudará, a importância da nossa oração, mas não só uma oração de palavras, uma oração com ação. Havia um sábio que estava ali percorrendo uma estrada, e era uma estrada muito lamacenta, e esse sábio fazia esse percurso com seu discípulo. Certa altura da estrada, eles encontram um viajante que estava com o carro atolado. E aí eles chamou a atenção dele, a maneira como aquele viajante estava ali prostrado de joelhos, com os braços erguidos ao alto, clamando a providência divina que viesse ao seu socorro, que tirasse aquele carro do atoleiro, porque ele precisava prosseguir a viagem. E o sábio, junto com seu discípulo, passou por ele e seguiu viagem. Mais adiante, não muito distante, tinha um outro viajante com um carro igualmente atolado. E este, ao contrário do primeiro, que estava ali suplicando ajuda, prostrado de joelhos, este estava colocando toda a sua força, toda a sua vitalidade para tirar o carro do atoleiro. E ele era até meio rebelde, esbravejava, porque aquela má sorte, porque aquilo com ele, mas ele estava ali. E aí o sábio convoca o seu ajudante e ajuda a retirar o carro do atoleiro. E na moral da história, mais adiante, seguindo, o discípulo pergunta ao sábio, achando que o sábio foi muito injusto, pois o primeiro estava fazendo aquela oração tão linda, rogando a Deus, e o outro estava até maldizendo. E aí o sábio preferiu ajudar aquele mais rebelde, mas que estava ali, ele mesmo tentando tirar o carro do atoleiro, do que aquele outro. Por quê? Aí o sábio vai e diz: meu filho, não basta só orar. É importante que façamos a nossa parte. Cada um de nós precisa ter uma atitude. Então, diante da atitude daquele que, mesmo rebelde, mas estava ali, buscando fazer a sua parte, então ajuda-te que o céu te ajudará. Neste momento de dificuldade, de aflição, não nos basta unicamente prostrar joelhos e rogar a providência divina que vem ao nosso socorro. Nós precisamos fazer a nossa parte, agir no bem, promover o bem, fazer com que
Deus tenha como nos auxiliar. Quando Jesus foi fazer a multiplicação dos pães e peixes, Jesus pergunta aos discípulos: o que tens? De maneira que Jesus dizia: vocês precisam ter algo para que eu haja. Então nós precisamos ter algo, né? Então, com essa introdução um pouco mais extensa, vamos acerenar o nosso coração, elevar o pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus que venha ao nosso socorro, que os benfeitores espirituais se façam presente no momento do nosso evangelho, que harmonize o nosso lar, que harmonize a nossa vizinhança, levando aos corações aflitos a paz, a tranquilidade, a serenidade necessária para reconhecer a necessidade de seguir adiante, para reconhecer o movimento de buscar o seu melhor, a sua reforma íntima. E assim sendo, Senhor, sob as bênçãos benditas dos nossos benfeitores amigos, pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho no nosso lar. Que Jesus nos inspire, hoje, agora e sempre. Na nossa lição de Joana, né? Como nós vamos seguindo aqui rumos libertadores, Joana de Ângeles vai indicar novamente o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, no item 20. Mas ela discorre na lição da seguinte maneira: na ação do bem. Quando produzas o bem, somente porque tudo transcorre agradavelmente, retribuís à vida pequeno quinhão do muito que fruís. Quando realizes o bem, acicatado por necessidades que gostarias de ter atendidas, doas, porque em verdade anelas. É diferente a gente fazer o bem esperando o retorno, fazer o bem porque está cômodo, porque está confortável, né? Tem um peso, é válido. Mas fazer o bem, apesar de tá tudo difícil, é claro que tem um peso muito mais considerável aí nesta ação. Porque você não está fazendo somente por fazer. Tem uma verdade nesse feito, né? Tem uma sinceridade, uma vontade muito maior. Quando executes o bem, assolado por dores íntimas entre expectativas e carências, esquecido de ti mesmo e induzido a avançar pela trilha do dever, em silêncio e solidão interior, já encontrastes o verdadeiro ideal de servir. O esforço constitui inevitável contributo para a execução de qualquer tarefa. Em razão disso, o investimento pessoal de tenacidade aplicada no desinteressado superior é imperativo que não pode ser relegado a plano secundário. Abraçando a tarefa do enobrecimento, não te detenhas ante as dores excruciantes ou os empecilhos do martírio, mantendo-te na posição digna. Quando começardes uma tarefa, vai surgir inevitáveis obstáculos. Sempre há. Tão comum a gente ver as pessoas quando começam a fazer a campanha do quilo, por exemplo, na semana seguinte aparece visita, aparece uma dificuldade, uma doença, qualquer impedimento, uma negativa do familiar, daquele familiar mais próximo, vários impedimentos para que você não prossiga na tarefa. Mas o importante é persistir, é continuar servindo sempre. Quem relaciona obstáculos desperdiça precioso tempo, adiando a oportunidade de realização operante. Se te sentes em desterro entre as criaturas, observando seus júbilos, sem que fruas alegrias, não te marginalizes por inveja, não te marginalizes por inveja, despeito ou mágoa. Aguarda a tua vez, quiçá experimentastes o sabor do prazer e com presença cáustico de indiferença ou de desprezo. Se está numa atividade e nela experimenta dificuldade, dissabores,
até uma maneira hostil de outros, não desanime por isso, porque nós precisamos reconhecer que nós fazemos com um propósito muito maior do que o reconhecimento imediato. E a clientela de Jesus, ela é exigente. Ela cobra de nós muito mais do que às vezes nós estamos com condição de suportar. Mas quando nós colocamos que o propósito maior é do Cristo, nós conseguimos superar essas adversidades. Não te inquietes em razão dos impositivos da reencarnação a teu turno. E a teu turno não inquietes a ninguém. Também não perturbemos os outros, né? Estando a aguardar a felicidade, faz-se feliz o teu irmão, conforme seja possível. Havendo encontrado a harmonia do amor verdadeiro e amigo, vai adiante e doa-te, repartindo aos careciados o júbilo de que te repeles. Cansado das delícias que agora não mais se fazem novidade, valoriza-as. Precata-te, contribuindo para a alegria geral e agradece a Deus o excesso de que desfrutas. Abundância de hoje, escassez de amanhã, carência de agora, possibilidades para depois. São imutáveis as leis divinas, no entanto, podendo compreendê-las, lograrás viver em clima de felicidade duradoura. Porquanto saberás que, senhor do próprio destino, as tuas atitudes positivas ou negativas entretecerão as circunstâncias e fatores propiciatórios do futuro. Tudo está dentro de um propósito. Se nós estamos aqui reconhecendo que as leis divinas são imutáveis, que os desígnios de Deus são insondáveis, nós não podemos contestar a circunstância que nos abraça na caminhada. Se reflexionares em profundidade, compreenderás por que Jesus, o incomparável benfeitor, estando entre nós em missão de amor, tudo suportou, sem queixumes nem reclamações, referindo-se sempre ao porvir eterno, por ser o hoje transitório, muito, muito breve. O hoje é transitório, o hoje é muito breve. Se nós tivermos esta compreensão, nós suportaremos com mais esperança as situações de dificuldade que nos envolve. É muito comum nós ficarmos imediatistas, ansiosos, frágeis, até mesmo se sentindo desgastado diante das dificuldades que a gente vai atravessando, dá um passo, tropeça, dá outro passo e tropeça. Porque nós temos a sede do agora, nós temos a sede de colher frutos que nós ainda nem semeamos, mas nós somos assim, faz parte da nossa alma, né, da criatura humana, mas nós não podemos reconhecer isso como uma verdade absoluta. E aí eu gosto sempre de lembrar lá o encontro de Jesus com a samaritana no poço. Quem sempre habitua a me ouvir falar e já está quase cansado de ouvir essa história. Porque Jesus, quando encontra a samaritana do poço e pede a samaritana, e oferece a samaritana água, e que a samaritana diz, mas que é ela que possui os utensílios ali para pegar no poço a água, que é profundo, obviamente, e que Jesus adverte de que a água que ele tem para oferecer não é a água que vai saciar o agora, é a água que alimenta o espírito imortal que somos, é a água que vai nos saciar por tempo indeterminado. É o convite que Jesus nos faz para a vida futura. Jesus não nos oferece um convite só para o agora. O agora é o de servir, o momento de servir. O convite para Jesus para agora é o convite para o serviço. E este é o convite imediato dos trabalhadores da última hora.
da jornada que é agora, que começa imediatamente. Que essa pandemia faz com que nós tenhamos uma pressa de levar um alimento para aqueles irmãos tão carentes, de escutar com paciência aquele irmão que está fechado na sua casa, sem possibilidade de ir e vir, e que encontra a amargura desse casulo doméstico e precisa de ouvidos amigos. Então que façamos nós essa caridade de ser ouvinte, Mas vamos lá para o capítulo 5, no item 20, onde Jesus diz: a felicidade não é deste mundo. São palavras do mestre. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus filhos, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Como feito, nem as riquezas, nem o poder, nem a flora da juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas por quanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. É comum nós escutarmos jovens, bonito, feio, rico, pobre, com saúde, doente. Sempre nós reclamamos de alguma coisa. Sempre nós estamos vivenciando alguma dificuldade. E quando nós experimentamos as dificuldades, nós vamos lá e lembramos quando Jesus diz: a felicidade não é deste mundo. Mas não vamos cristalizar nesta fala isolada. Porque sim, a felicidade não é deste mundo. Porque Jesus nos convida à vida futura. Porém, há um desdobramento muito esperançoso desta fala. Porque Jesus diz: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. A felicidade não é deste mundo, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Não é esperançoso? Não é reconfortante essas palavras do mestre? Tá, a felicidade não é deste mundo, nós estamos aqui no propósito de melhorarmos. Nós estamos aqui numa escola. Quando nós estudávamos, ou muitos ainda estudam, nós raramente íamos para a escola por lazer. Nós íamos para a escola com um compromisso, e o compromisso de aprender. Às vezes nós divertíamos, mas o compromisso primordial da escola é o aprendizado, é o ensino. Então a Terra, como uma escola de alma, tem esse propósito de estudo. Não é um passeio. Mas vamos seguindo lá no Evangelho para ver o que François Nicolas diz para nós. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos virão. Essa é a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muitos queridos filhos. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um novo mundo, onde já não se seja vã as palavras de felicidade,
François Nicolau, Paris, 1866. É importante que nós coloquemos um paralelo aqui e façamos um esclarecimento. É óbvio que a convocação para a doutrina espírita não quer dizer uma exclusividade da doutrina espírita, mas nós, enquanto espíritas que reconhecemos a vida por vindoura, que reconhecemos na reencarnação a oportunidade de melhorarmos cada vez mais, temos essa fala mais fácil, né? Temos essa fala, mas eu até diria corriqueira no nosso dia a dia. Mas não é uma exclusividade do espiritismo. Nós todos, nós somos convocados a esse melhoramento. E quando essa semana foi uma semana bastante difícil, que nós tivemos embates religiosos, ciência versus religião, e aí nós questionamos muitas coisas, a moral, a ética, a vida, e nós precisamos reconhecer com sobriedade as questões que nós atravessamos. Quando o nosso benfeitor ali diz que nós precisamos reconhecer que, embora a Terra não seja um mundo de felicidade, mas que os muitos progressos já nos indicam um melhoramento, aí nós voltamos numa visão muito pessimista quando nós olhamos a sociedade doente. É uma parcela insignificante, eu diria, de perversos. Porque quando nós temos aí uma crítica muito acirrada de comportamento desvairados, de comportamento de pessoas cruéis, nós temos um levante muito maior da sociedade questionando esses comportamentos menores. Então, nós estamos sim melhorados, nós somos sim uma sociedade melhor, nós estamos muito, muito mais humanos, porque nós reconhecemos logo e censuramos de imediato essas ações negativas. Antes, meus irmãos, a gente aclamava essas ações. Antes nós tínhamos como um circo de horrores que assistíamos. Irmãos nossos serem devorados por feras. Irmãos nossos serem queimados à fogueira. Nós achávamos isso natural. E não faz muito tempo isso não. A Idade Média está logo ali. Então nós estamos nesse melhoramento contínuo. E nós precisamos reconhecer isso. A felicidade não é deste mundo, mas o progresso é. E é da lei de Deus. A lei do melhoramento, a lei do progresso, a lei de conservação, a lei que nos faz impulsionar e melhorar cada vez mais. E quando nós vemos esse antagonismo aí, ciências versus religião, nós lembramos lá do nosso benfeitor Allan Kardec, que nos diz, quando a religião tiver contrária à ciência, deixe a religião, no sentido de que deixe os dogmatismos de lado, porque a ciência é o pilar do progresso. Tudo que nós estamos vivenciando hoje de pandemia, a nossa maior vontade, o nosso maior empenho é que a ciência consiga encontrar uma vacina para minimizar os efeitos desse vírus ou aplacar os efeitos desse vírus. Então, nós não estamos em concorrência com a ciência, nós estamos aí dando à ciência o aval de buscar um melhoramento para a continuidade da vida. E lá, né, sem entrar aqui em polêmicas, mas no livro dos Espíritos, quando questionam Kardec a questão, porque esteve em voga nessa semana a questão do aborto, nós de maneira alguma vamos optar pelo aborto. Porém, é importante nós reconhecermos a necessidade da vida já vigente. Nós, enquanto reencarnacionistas, nós sabemos da importância de uma gestação, mas uma gestação sadia, uma gestação possível. Então, sem embates religiosos, sem dogmatismos que nos enclausura, que nos aprisiona, nós precisamos ter um reconhecimento da vida de maneira saudável, de maneira comprometida. Não uma vida para anular a outra. Nós precisamos reconhecer a importância
de todos os aspectos e analisar de forma ampla, porque o Cristo era assim. O Cristo não censurava, não, dava-nos a condição de entender as necessidades. Então, que nós tenhamos essa condição ampliada. Nessas próximas semanas nós teremos a Semana Espírita Bezerra de Menezes. Eu convido a todos que acompanhem conosco no Facebook do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Areias. Que nós tenhamos um final de semana tranquilo, uma semana de paz. Vamos elevar agora o nosso pensamento ao alto, em agradecimento a Deus por mais uma semana, por mais uma oportunidade de refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, o governador do nosso orbe. Pedimos, Senhor, por todos os governantes de todas as nações, que Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, possa intuir cada um deles, que eles reconheçam o compromisso com as nações, o compromisso com nós, conosco, e seguindo adiante, sempre perseverando, buscando o bem comum, possamos levar a paz aos corações aflitos. Rogamos por todos os que sofrem neste momento, encarnados e desencarnados, pelos espíritos que partiram para a pátria maior, que encontrem a paz, a felicidade duradoura, e aqueles que estão aqui nos leitos domésticos, nos leitos dos hospitais, que possam ser acolhidos pelos benfeitores do Dr. Bezerra de Menezes, tendo sempre a serenidade necessária para vivenciar o momento de dificuldade. E assim sendo, Senhor, certos do amparo amoroso dos benfeitores amigos, pedimos a permissão para encerrarmos o Evangelho de hoje. Que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre, e que no nosso coração a semente de esperança produza frutos duradouros. Muita paz a todos e até a próxima.